sétimo ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de História. O que nós vamos ver hoje na nossa aula de História? Nós vamos falar sobre o Brasil colonial e a sociedade açucareira. Antes disso, eu queria dar um recadinho para vocês, viu, sétimo ano? Estou sentindo falta de vocês nos nossos plantões de aula. É importante que vocês entrem aí no nosso plantão, porque muitas vezes, professora, mas eu não tenho dúvidas, estou fazendo as minhas atividades, mas é importante também que nós tenhamos interação, não só aqui nas nossas aulas, mas também pessoalmente, para eu saber se vocês realmente estão compreendendo, se vocês realmente estão com dúvidas, para a gente abordar, né, um pouquinho mais o assunto, porque muitas vezes o assunto aqui, ele pode ser bem extenso, a gente pode falar bastante coisa, mas quando a gente está na nossa plataforma, a gente pode conversar um pouco mais. Outra coisa também que eu quero falar para vocês, referente à nossa aula de História. Quando vocês fizerem a leitura do livro, eu li o livro e também assisti a aula, mas eu não entendi o conteúdo. Então, uma dica valiosa que eu dou para vocês é o seguinte, vão lá, vocês fazem a leitura do livro ou assistem a nossa aula, e aí você pega lá e joga o tema no YouTube, assiste outras aulas, vê as videoaulas, né? Vê outras fontes também de conhecimento. Depois retorna com a leitura do livro e a aula também. Vocês vão ver que é muito legal, vocês vão ter um conhecimento a mais, entender bem melhor e com mais facilidade o conteúdo, ok? Então eu espero vocês aí nos nossos plantões, ok? Na quarta-feira, não só nos meus, mas também nos dos outros professores. E o sétimo ano, estamos sentindo falta de vocês, ok? Então vamos lá à nossa aula de hoje. Antes disso, vou fazer a correção da página 47. Na página 47 aí do livro de vocês, na primeira questão ele vai perguntar o seguinte: quais foram as principais finalidades econômicas que levaram os portugueses a traficar africanos para o Brasil? Então nós temos lá o cultivo em grandes áreas de terra, como a cana-de-açúcar, e a exploração de metais preciosos. Na letra B, a mão de obra africana sempre foi utilizada na colônia? Não, os portugueses escravizavam os indígenas até que a opção pela escravidão africana se tornou economicamente mais atrativa. Na questão número 2, ele vai pedir para você descrever as condições físicas, né, das pessoas escravizadas, representado na obra de Debré, comparando com as figuras dos comerciantes lá que tem na imagem. Então, essa figura aqui, certo? E aí vocês deveriam destacar o que? A magreza dos africanos, quando comparado com a dos comerciantes, o vestuário também, que é bastante simples, e eles estão descalços, né? A gente pode ver aí, basicamente, todos esses elementos aí descritos nessa imagem, ok? Na questão 3, no Brasil colonial, houve aí a predominância da mão de obra escrava sobre a presença de pessoas escravizadas na sociedade brasileira. E aí ele está pedindo para você assinalar a questão correta. A questão correta é a letra E, ou seja, não teve repercussões na formação religiosa popular, visto que nesse campo não houve influência entre as religiões. Na questão número 4, sobre o tráfico negreiro ocorrido entre os europeus e africanos, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a letra D. Os navios usados para transportar pessoas capturadas na África eram chamados de tumbeiros, por conta do número de mortes que as viagens ocasionavam, ok? Então, fica aí para vocês a correção
da nossa atividade, na verdade. Agora a gente vai para o nosso conteúdo sobre a economia açucareira. Olha só, introduzindo aí para vocês, ele vai apresentar o seguinte, que à medida que a colonização do Brasil avançava, com a chegada das famílias e também a formação dos novos núcleos de povoamento, surgia aí a necessidade de expandir a economia colonial, tanto para o sustento das populações locais, como principalmente para que a metrópole obtivesse lucros à colônia. Então, gente, olha só, qual era a economia assim, né, que os europeus eles tinham aí antes da economia açucareira? O pau-brasil. Porque o pau-brasil ele era extenso, ele existia em grande quantidade no nosso território. Mas com o tempo isso aí se tornou menos gradativo, né, a exploração. Então eles precisavam de uma outra economia. E aí o surgimento da economia açucareira. Então a primeira riqueza explorada nós sabemos que foi aí o pau-brasil, né? A madeira de cor avermelhada, muito apreciada na Europa. E aí, seguindo, como eles precisavam de outra fonte, veio a economia açucareira. O extrativismo do pau-brasil teve grande importância econômica nos primeiros anos aí, nos anos 40, certo? Posteriormente, esse produto deixou de ser aí mais utilizado, ele foi tendo uma descontinuidade aí na economia. Então eles começaram aí na economia açucareira. Então vamos lá ver aí como é que eles comercializavam aí essa questão. A escolha da cana-de-açúcar para o cultivo da colônia deu por vários motivos. Seu elevado valor comercial, a experiência dos portugueses no cultivo em grande escala e as condições geográficas do Brasil, como o clima, a vegetação, né, o solo também. Mesmo com as condições favoráveis, era necessário investir recursos para que a produção fosse lucrativa. Portugal dispunha dos recursos necessários para a implantação da cultura açucareira do Brasil. Então promoveu aí uma aliança com a Holanda. Basicamente essa aliança ela se tornou progressista, porque a Holanda tinha recursos financeiros para ajudar na economia aí açucareira. Mas é óbvio que nada é de graça, então a Holanda ela ficava com a maior parte. Portugal promovia aí todos os recursos, né? A Holanda entrava com o financeiro, mas Portugal promovia todos os recursos e a Holanda ficava com a maior parte do lucro. Os engenheiros de açúcar eram aí imensas as áreas onde se plantavam um produto em grande escala, a fim de atender ao mercado externo. Então, o cultivo de outros gêneros agrícolas somente era permitido com a finalidade de fornecer alimento para a população que ali vivia. O trabalho dos escravizados foi fundamental para a prosperidade dos engenhos. Observe aí as regiões do cultivo da cana-de-açúcar. Então, olha só, toda essa região aqui, ó, era onde existia o cultivo da cana-de-açúcar. Então, basicamente, todo o litoral brasileiro, né, era formada aí pela economia açucareira. Então, essa economia, ela foi fundamental, esse cultivo, na verdade, da cana-de-açúcar foi fundamental para o desenvolvimento da economia. Porque, como a gente viu lá no início, era um produto valioso, era um produto que nem todos podiam consumir, apenas aqueles que tinham mais recursos financeiros. Como por ele ser produto valioso, ele era exportado para vários outros continentes, né? E era vendido a um preço muito alto aí. E aí eles precisavam de recursos, escravos, e tudo isso é fornecido tanto pelos portugueses como também pelos holandeses, certo? E aí na próxima aula a gente vai prosseguir falando desse assunto aí, ok?
Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês dessa semana. E hoje a gente vai falar um pouco mais do capítulo 5, né? Technology and Innovation. E vamos lá na página 9, 10, 15 e 16, tá bom? Vamos lá, galera. Lá na página 9, vocês têm algumas tecnologias, tá? Algumas vocês podem olhar assim, nossa, mas isso é tecnologia, pode não ser tecnologia da nossa época, como por exemplo a roda de um veículo ali, né? Que aquilo é bem antigo, mas para nós hoje já é ultrapassado, mas ele não deixa de ser uma tecnologia. Na época onde ele foi lançado, ele era sim a tecnologia daquele momento, como essa TV também. Essa televisão aí, ela já está bem ultrapassada. Hoje a gente tem televisões bem mais modernas, mas não deixa de ser uma tecnologia. Ela já foi bem, como eu posso dizer, bem quista, né, por as pessoas daquela época. Então vocês vão fazer o seguinte, vão nomear essas imagens e a dica que eu dou é: não tem uma imagem que eu acho muito difícil de identificar. Tenta identificar todas, a palavra que sobrar ali no quadrinho vai ser talvez aquela imagem que você não conseguiu identificar, tá bom? Vamos ver se vocês conseguiram acertar? A primeira imagem, wheel, que é a roda. Segunda, television. Terceira, satellite. E quarta, clock, que também era uma tecnologia. Abacus, que é o abaco. GPS, que é o GPS. Na verdade está na tela de um celular, mas não é um GPS que está ali rodando o aplicativo. O Gregorian Calendar, que é o calendário grego. Esse aqui também é o soap, que é o sabonete em barra, né? E the Internet é a tecnologia, acho que dessas aqui é a que mais a gente ainda usa tanto, né? Tá bem que quase que dependente disso. Porque as outras, né? Esse calendário físico, por exemplo, sabonete, tem sabonete líquido e todas as outras tem outras opções, né? E para a internet não. Na verdade, a internet hoje tá ligando todo mundo junto, todo o mundo, né? Tá fazendo a ligação mais pela internet. Vamos lá. Na mesma página, a gente vai escutar aqui um áudio e esse áudio vocês vão tentar identificar the topic, the kind of talk, o tipo de conversa, se é uma apresentação, se é uma aula, uma entrevista, o que é, né? Vocês vão identificar. C, quem é que fala, né? The speaker, the M, que aí eu acredito que seja o principal, né, assunto, como se fosse um resumo do básico, o sumo do que aconteceu, o que vocês conseguiram captar. E já aproveito também para dizer que vocês vão escutar isso, o número das invenções em grupos e tentar classificar em grupo 1, grupo 2 e grupo 3, tá? Number 1, 2, 3. Ele vai ficar falando de tecnologias, já sabem, das tecnologias lá do slide anterior. Vou falar um pouco sobre elas, tá bom? Então, presta atenção no áudio, galera. Chapter 5, Track 15. Perhaps the greatest ability possessed by humans is to innovate and create in order to overcome obstacles and change the world around us. Looking to further enhance transportation, the wheel is invented in 3000 BCE, followed by soap, and then the original computer, or abacus, which helps augment human capabilities and shape our economy. Speaking of time, the first mechanical clock comes in 725, but it won't be until 1582 that the Gregorian calendar is created, which syncs people all over the world.
And in the last 80 years, communication has taken leaps and bounds forward, starting with satellite communications in the 40s for TV, weather forecasting, and defense, to the beginnings of the internet in the 60s and the personal computer and GPS in the 70s. Not to mention the device that's likely in your hands or your pocket right now, the smartphone, which was first invented by IBM in 1994. But as we look to the universe and the future, what comes next? While sometimes it may seem like the world is getting darker, these innovations show that people live longer, healthier, and happier lives. Então, gente, ele fala muito rápido, so fast, mas ainda assim a gente conseguiu entender, principalmente quando ele falou o nome de tecnologias. Então, assim, ele falou qual é o assunto, o tópico disso, desse áudio que vocês conseguiram captar. Ele fala sobre a tecnologia, né, inovação através do tempo, né? Por quê? Quando eu digo através, né, ele falou em ordem cronológica. Tanto é que vocês devem escutar esse áudio novamente para poder classificar em grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Porque ele sai fazendo ele conta como foram surgindo. Ele começa falando dos mais antigos, ele cita a roda do veículo, ele vai citando os mais antigos e posteriormente os mais atuais. Isso quer dizer que o tópico é Innovations Through the Time, é a inovação através do tempo. O que veio acontecendo desde a época onde surgiu a rodinha lá dos carros, né, até hoje, o que veio acontecendo. B, o tipo de conversa. O que vocês acham que é? É uma apresentação, uma aula, uma entrevista? Tem duas pessoas falando? Então já não identifica entrevista. É um professor que está mostrando fatos e falando, ensinando regras, essas coisas. Vocês conseguiram identificar vocabulário que talvez fosse uma aula? Ou será que é uma apresentação de algum tema pertinente? Claro que é uma presentation, que é uma apresentação. Agora, letra C. Quem está falando? The speaker. The speaker. Quantos falantes a gente tem nesse áudio? Only one, só tem um, que é o presenter, que é o apresentador. E agora o assunto, gente, o que ele quis dizer, qual o objetivo dele, né, com isso, o que vocês acham, o que ele queria atingir com essa apresentação. Então vamos pensar, se ele fala de inovação através do tempo, ele quer mostrar, ao meu ver, o que entendemos desse áudio, a gente consegue captar, é porque assim, qual o objetivo das tecnologias? Não seria facilitar a nossa vida? Então, se ele faz em ordem cronológica isso, claro que ele vai ficar volta e meia fazendo associação. Por exemplo, a roda foi feita naquela época, no ano tal, porque as pessoas andavam ainda, sei lá, de carroças e coisas. Então, assim, ele sempre vai ficar fazendo essa volta no contexto histórico para poder dizer por que aquela tecnologia era necessária naquela época, tá? Então, ele fica explicando isso, quão importante foi para aquelas pessoas. Hoje, o que a gente tem de tecnologia? Porque é tão importante na nossa vida ela. Então, assim, vamos pensar que seja mais ou menos assim, todas aquelas palavras rápidas que ele falou no áudio. Tá bom? E vamos entender então, colocar isso numa frase só. A maneira mais fácil e simples foi eu ter pensado e colocado aí. To show how much humankind has evolved through innovation and how technology helps solve problems and challenges. Então assim, gente, como eu já disse para vocês, era para mostrar, né, o quanto que a tecnologia vem para resolver os nossos problemas e desafios. Então, todo o que ele falou, tudo que ele disse no áudio serve para isso, né? Então assim, o resumo do resumo que eu consegui foi essa frase, tá? Então vocês vão escutar o áudio novamente, tentem agora selecionar os grupos em 1, 2, 3, beleza? Presta atenção nesse áudio, porque ele vai passar bem rapidinho. Chapter 5, Track 15. Perhaps the greatest ability possessed by humans is to innovate and create in order to overcome obstacles and change the world around us.
Looking to further enhance transportation, the wheel is invented in 3000 BCE, followed by soap, and then the original computer, or abacus, which helps augment human capabilities and shape our economy. Speaking of time, the first mechanical clock comes in 725, but it won't be until 1582 that the Gregorian calendar is created, which syncs people all over the world. And in the last 80 years, communication has taken leaps and bounds forward, starting with satellite communications in the 40s for TV, weather forecasting, and defense, to the beginnings of the internet in the 60s, and the personal computer and GPS in the 70s. Not to mention the device that's likely in your hands or your pocket right now, the smartphone, which was first invented by IBM in 1994. But as we look to the universe and the future, what comes next? While sometimes it may seem like the world is getting darker, these innovations show that people live longer, healthier, and happier lives. Então, conseguiram? Eu espero que sim, porque ele foi bem claro, ele falou todos esses nomes aqui de baixo. O primeiro grupo que ele fala sobre a roda, o sabonete e ábaco. O segundo grupo, ele falou do relógio e do calendário. E por fim, né, no final dessa linha temporal, ele vem falar sobre satélite, citou televisão, falou da internet, do computador pessoal, que até então era uma ferramenta de laboratório, só cientistas, pessoas que estudavam, pesquisadores, tinham acesso a essa tecnologia. Então, as pessoas começaram a ter acesso a comprar, ter os seus próprios computadores. E aí o GPS também foi uma tecnologia, né, que se propagou. E ele fala, sem mencionar o smartphone, que possivelmente está no seu bolso. Então ele falou isso também. E para finalizar ainda, ele disse o seguinte: o que vem na frente disso? O que vem the next, que ele disse? O que está vindo? Ele faz algumas previsões do que ele acha que vai acontecer. E o que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que a tecnologia, qual o impacto que vai dar para o nosso futuro? Porque assim, a gente vai escutar daqui a pouco uma musiquinha que tem no material de vocês, eu trouxe para vocês, e tem a letra dela numa página, tá bom? Então assim, relacionem essa música com esse questionamento: aonde que a tecnologia vai levar a gente, tá? Mas vamos lá, continuando aqui na página 10, a gente tem aí essa imagem. Então ele diz assim: the talk you listen to is available online. Read the description of this talk's video and answer the questions that follow. Então, o áudio que você escutou veio de um vídeo na internet. Aí, como assim, a parte do vídeo, para quem está acostumado, né, com o YouTube, tem lá o like, dislike, tem o número de visualizações, tem o nome do canal, tem a descrição do vídeo. Então esse tipo de informação está aqui nessa imagem, tá bom? Então é para vocês olharem para essa imagem, lerem, entender o que está dizendo aí essas letrinhas, né, esses sinaizinhos. E vamos aqui, a letra A. ASAP stands for as soon as possible, o mais rápido possível. Why do you think this video channel is named ASAP Science? Por que você pensa que o canal tem esse nome, mais rápido, ciência, mais rápido possível? B. Where is this talk available? C. Is this information trustworthy? Why do you think so? Essa é confiável, né? Então assim, são questões pessoais, tá bom? Pessoais, mas dá pra gente tentar interpretar e responder isso juntos? É possível. Vamos lá, letra A. Por que vocês consideram importante? Talvez, não sei se vocês concordam comigo. Because science is considered a very important topic, so we should know the available information as soon as possible. Porque a ciência é muito importante e a gente precisa saber, né, ter esse conhecimento o mais rápido possível, porque a gente não aprende, muitas coisas não ficam a nosso acesso. Então assim, a internet, ela tem benefícios e malefícios. Um dos benefícios é esse, é o conhecimento. A gente tem ali na nossa mão o que a gente pesquisar. Então a parte boa é essa, né, que a gente fica a par até da parte de ciência. Agora aqui, onde que esse vídeo estava
disponível, ou no online video channel, tá? Num vídeo online em algum canal. E is this information trustworthy? Vocês acham que essa informação ela é confiável? Por que você pensa? Ora, olhando aqui, vocês acham que vamos fazer uma breve leitura, né? Tem aqui o endereço que é do YouTube, esse canal. Tem dizendo que o episódio aí tá a publicação. O que mais que eu tenho ali? Tenho 47k de like e 1.1 dislike. Então o like tá muito maior do que o dislike. Então são coisas que vocês têm que analisar. Se pudéssemos assistir o vídeo, melhor ainda, porque assim, para saber se as informações que ele passa são confiáveis, existe toda uma técnica, umas estratégias que a gente pode fazer para entender se é confiável ou não. Uma das são assim, algumas, né? Por que eu acredito que seja confiável? Yes, because it's a video about technology innovations. Is sponsored by a remarkable authority in the field of technology. Então, galera, pensem o seguinte: quando vocês forem ver algum tipo de material na internet, né, tentem entender o significado dele, geralmente quando a pessoa cita fatos históricos, ela cita a fonte de onde que ela conseguiu, e aqui nesse caso fala sobre tecnologia e inovação. E para a pessoa poder falar sobre algo de alguém, ela tem que ter autorização. No caso aqui, tem autorização de Bill Gates. Então, assim, é confiável? Eu acredito que sim, porque só de ler isso aqui eu saberia que sim, é confiável. Por isso que passou confiança, né? Quando você vai utilizar algo de alguém, a teoria de alguém, você tem que citar de onde você tirou. Quando você vai expor uma obra de alguém, você tem que ter os direitos autorais. E são coisas assim que vai dando confiança pra gente que está assistindo ou lendo, no caso, né, leitores. Vamos agora para aquela musiquinha que eu falei para vocês, da página 15. Então, de antemão, eu vou dizer para vocês que vocês devem ouvir a música tentando colocar as palavras nessas partes que estão em branco. E que palavras são essas? São essas desse quadrinho de cima, tá bom? Então vão para a página 15, eu vou dar o play no áudio, é uma musiquinha que talvez vocês não consigam ter acesso, mas ela tá no material Conquista. Let's go! Chapter 5, Track 18. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip and snip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, gem, unlock it, surface, call it, pause it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stock, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and snip it, lock it, fail it, call it, find it, view it, code it, gem, unlock it, service, call it, pause it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stock, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and snip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stock, format it. Technologic, 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 technologic. Conseguiram fechar a música? Vamos lá, galera. Upgrade, snap, save, load, zip, scroll, click, scan e send.
tudo isso aqui, gente, são verbos, né? Todo verbo ele remete a gente a uma ação. Então, são verbos que são utilizados normalmente associados às tecnologias, tá bom? Então, assim, essa música, na verdade, eu acredito que seja mais para reflexão, né? Não conta uma história, né? Não tem um personagem em si. Como é que eu posso dizer? Porque tem várias músicas assim que, por exemplo, de romance, músicas românticas ou música com uma letra propriamente dita, mas eu acredito que esse aqui não, ele sai colocando vírgulas, verbo, vírgula, verbo, vírgula, verbo, vírgula, e muito ligado à tecnologia, isso quer dizer algo, né? Então, assim, as interpretações podem variar, então calma lá. Vamos lá adiante, na página 15 ainda. Do you think this type of music matches the topic of the song technology? Você acha que esse tipo de música, né, que eu acho que eu acredito que seja, né, não sei se é o ritmo chamado house, você acha que combina com a tecnologia? Por quê? Então vamos pensar, né? Apesar de ser uma resposta pessoal, eu acredito que sim, porque a voz do personagem que canta, né, até um pouco parece um robô, né, e tem uma batida assim que lembra muito isso, tecnologia, ao meu ver, né, não sei vocês, já que é uma resposta pessoal. A 4, o que vocês acreditam que o autor queria que a gente refletisse? Essa questão também é pessoal, então assim, a professora Isabela, vou falar agora o que eu penso. Como tem muito verbo, muita vírgula, parece que ficou algo muito mecanizado, né? A princípio, a tecnologia veio para ajudar a resolver problemas. Lembra do início da aula? Aquele áudio, o cara falando, né? Fez até uma retrospectiva das tecnologias. Então, a tecnologia, a priori, ela vem para ajudar os seres humanos a resolver problemas e desafios. Então, assim, lá no início, ela estava servindo, né, para ajudar. Lembram não sei se vocês já chegaram a estudar a época onde teve a questão da indústria, né? Teve um boom na indústria, que as pessoas que trabalhavam, por exemplo, com colheita, né, passou a ser usar o maquinário, a revolução industrial, né, no caso estou falando disso. Então, assim, a tecnologia veio para ajudar algumas coisas, resolver alguns problemas. Então, assim, naquela época. Hoje, como eu disse para vocês, para mim eu faço uma interpretação mais dessa forma, que hoje ela tá tão presente na nossa vida que a gente fica dependente dela. Por exemplo, seria possível essa aula chegar até vocês se não houvesse um dispositivo para vocês assistirem? Seria possível eu gravar essa aula sem os equipamentos que eu tenho, sem as tecnologias disponíveis, sem a internet? O que eu faria? O que a gente faria se, caíssem os servidores e a gente não conseguisse se conectar mais pela internet? As pessoas vão ter que começar a enviar mensagem de texto, SMS, ter que começar a fazer mais ligações, gastando os créditos dos celulares, que hoje em dia as pessoas não colocam mais créditos, elas têm internet, elas mandam mensagens que são 0800, são grátis, né? Então, assim, eu conheço até pessoas que perdem a linha telefônica, perdem o número porque passaram meses sem colocar crédito no celular, porque utiliza a internet o tempo inteiro. Então, assim, uma hora que cai a internet no setor público, já aconteceu comigo de eu tentar resolver um problema em algum lugar do setor público e o servidor caiu, a gente não pode fazer nada. E antes da internet, como que resolvia alguns problemas? Não era manualmente? Não preenchia formulário manual? Por que hoje não pode mais fazer isso? Porque nós nos tornamos muito dependentes disso, dessa tecnologia. Então essa ideia de esse corpo do texto, esse gênero textual, verbo, vírgula, me lembra uma coisa robotizada, uma coisa, né, que está mecanizada, dependente, se desliga. O que é um robô sem bateria? Ele não tem vida, ele não tem utilidade alguma. Então, assim, eu fiz essa interpretação, acredito que vocês tenham feito algo parecido, tá? Gostaria muito de conversar com vocês a respeito disso segunda-feira. Quem puder entrar para conversar comigo, eu estarei lá. E agora, por fim, a questão 5. What made the world
it refer to in this excerpt. Então assim, todos esses nomes aqui são verbos tirados da letra da música. Então vocês vão relacionar algumas palavrinhas a esses verbos aí, tá? Que palavrinhas são essas? Vão pensar, por exemplo, o que você compra, o que tem lá naquela música que tá ali, a letra A, buy it, o que você compra, que procurem na música, na letra da música, o que dá para comprar. Na questão B, né, o que dá para você escrever, pensa lá na letrinha, procurem e voltem aqui. Então vamos olhar, vamos pesquisar, não tem jeito, tá? Procurem para poder trazer aqui para ver se está tudo ok com as respostas. Vamos lá? O que dá para comprar, galera? A computer, a printer, a cell phone. Tudo isso que tinha lá na letra, tá? Da música. B. O que dá para escrever? Write it. An email, a document. C. Surf it. Only one. The internet. D. Scroll it. The screen. Pause it. A song, a video. E F. Click it. Click it. A button. Pode ser mouse, remote control, joystick. Para quem não sabe, joystick é o controle tipo de jogar, sabe? De videogame, na verdade. Então, assim, tudo isso foi tirado da letra da música, como eu disse para vocês. Já aqui a página, ainda na página, na verdade, página 16, já tem que vocês vão precisar pesquisar. Então, vai ficar como uma atividade de casa. O que vocês vão pesquisar? Uma pessoa que inventou algo. Sei lá, pensa na cabeça de vocês uma tecnologia que vocês gostam. Então vão pesquisar quem foi que criou aquilo. E aí vocês vão pesquisar essas informações, o nome da pessoa, nacionalidade, o que a pessoa estudou, qual a profissão, qual o nome da invenção, o lugar onde foi que aconteceu, né? Às vezes a pessoa nasce num lugar e vai para outro e aí lança aquela tecnologia lá. E por fim, tem que dizer por que isso é útil, qual a utilidade dessa tecnologia. Então, exercício para vocês fazerem. Espero que vocês me deem um feedback dessa atividade, principalmente dessa daqui que é de pesquisa, principalmente no plantão, que eu nunca mais encontrei nenhum aluno do 7º ano, viu? Então é isso, galera. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E com dúvidas, vocês já sabem onde me procurar, tá bom? See you next week. Bye, bye! Olá, alunos do 7º ano. Mais uma vez aqui a professora de Ciências para estar dando continuidade ao nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre a expansão térmica de sólidos e líquidos, que está na página 44 até a página 47 do livro didático. Não esqueça de colocar a data de hoje, que é dia 9/9/2020, tá? Vamos lá. Expansão térmica de sólidos e líquidos. Bom, gente, os objetos, né, quando eles são aquecidos, eles têm suas dimensões aumentadas. A exemplo, né, que a gente tem falado é sobre o termômetro, né? O líquido que está ali, ele se dilata, vai marcando ali a temperatura corporal ali da pessoa, para você medir ali, medir a temperatura, né? Bom, no dia a dia ocorre diversas situações em que há a expansão, que é a dilatação térmica dos corpos. Então, olha só, temos aqui algumas imagens, né? Existem diversas situações em que a expansão, que é a dilatação térmica dos corpos, e devem ser consideradas. Por exemplo, na construção de pontes e viadutos, são colocadas juntas de dilatação que possibilitam a expansão da estrutura, evitando trincas e rachaduras. Nas estradas de ferro, existe um espaço entre dois segmentos de trilhos que permite a dilatação do metal. Temos ali, olha só, nas imagens, ali temos a junta ali, no caso ali da construção ali dos viadutos. Isso daí vai permitir que ela venha se dilatar quando a temperatura aumentar, para que
quando esse material aumenta, ele precisa desse espaçozinho, né? Porque se não tiver essas juntas que eles colocam, é capaz de rachar ali aquela construção. Então, por isso que é feito isso, visando por causa desse aumento, essa dilatação do material. Olha só, em construções expostas ao sol, como pontes, viadutos e ferrovias, juntas de dilatação são inclusas devido à expansão térmica dos materiais. Né? Num dia quente vai se dilatar, em dia frio ele vai ficar menos dilatado. Por isso que existe isso. Olha só, temos a imagem também. Se em vez de aquecermos, nós refrigerarmos o objeto, o que acontece é uma diminuição de suas dimensões. Processo chamado de contração térmica. Nesse caso, com a diminuição da temperatura, ocorre a diminuição da agitação das partículas, diminuindo o espaço entre elas e, consequentemente, o tamanho do objeto. Por isso que a gente tem aqui a imagem desses dois cubos. Então, a gente consegue ver as partículas azulzinhas, né, no caso da imagem da esquerda, elas estão mais contraidinhas, elas estão paradinhas, significa que elas não estão agitadas, então por isso que o cubo é menor, né? Elas estão ali no seu, estão ali na contração térmica, elas não estão agitadas e por isso elas estão nesse espaçozinho menor. No caso, aqui no cubo da direita, esse vermelhinho, a gente consegue ver que as partículas têm tipo esse rabinho, né? Mas esse rabinho está significando que ela está se mexendo. Então essas partículas, elas estão se mexendo, elas vão ocupar um espaço maior e aí esse cubo ele ficou maior também. Então isso foi por causa do aumento da temperatura. E aí as dimensões do objeto também aumentam. E temos ali a dilatação dos sólidos. De modo geral, todos os corpos, né, os sólidos, líquidos ou gasosos, eles vão sofrer alteração em seu volume devido à variação da temperatura. Bom, os objetos sólidos, eles apresentam forma e volume definidos, resultado das ligações entre suas moléculas. Quando aquecidos, um objeto sólido com uma barra metálica se expande, né, dilata em todas as direções. Podemos avaliar a expansão térmica dos objetos de três maneiras. Podemos, analisando a variação em seu comprimento, que é a dilatação linear, que é o comprimento daquele material. Temos em sua área, dilatação superficial, e em seu volume, que é a dilatação volumétrica. A gente vai ver cada uma aqui. Dilatação linear corresponde ao aumento do comprimento do objeto quando o eixo é submetido a um aumento da temperatura. Imagine uma barra metálica sendo aquecida por uma fonte de calor. Depois de determinado tempo, o comprimento da barra aumenta. Observe a figura a seguir. Temos aqui uma barra metálica. Comprimento inicial, depois ela foi aquecida, temos uma setinha preta falando que ela foi aquecida e temos ali a marcação, olha só o aumento do comprimento dela. O azul normal, ela continua o mesmo tamanho, tem o azul mais fraquinho, quer dizer que ela aumentou aquele tanto ali. Então, ela foi aquecida e teve a dilatação linear no comprimento dessa barra, se chama dilatação linear. Próximo a gente vai falar sobre as outras dilatações. Olha só, o aumento do comprimento da barra depende de uma grandeza que chamamos de coeficiente de dilatação térmica, o qual é característico de cada material. Desse modo, se aquecermos uma barra de alumínio e uma barra de ferro com a mesma quantidade de calor, o aumento do tamanho de cada barra será diferente, pois cada material apresenta um coeficiente de dilatação específico. Por esse motivo, alguns materiais dilatam mais que outros quando são aquecidos. Tá falando aqui, gente, que cada material vai ter o seu coeficiente, vai ter o seu esse coeficiente de dilatação que vai determinar ali o quão ele vai se dilatar. Então, por isso que ele deu o exemplo aqui na barra de alumínio, um tipo de material, com a barra de ferro, que é outro tipo de material. Aí vai diferenciar ali o tamanho ali da dilatação dele. Foi isso que o livro nos disse aqui. Aí temos aqui a dilatação superficial. Temos aqui, a dilatação superficial resulta em um aumento da área do objeto quando aquecido, ou seja, corresponde ao aumento em sua largura e em seu comprimento. Observe a figura a seguir. Temos ali a área inicial, aquecimento, né? Houve aquecimento, e a área final, olha só, aumento das dimensões de comprimento
e largura. No caso ali também, ó, pela imagem a gente consegue visualizar ali essa dilatação aqui. No caso superficial, diferente que a outra era só linear. Dilatação volumétrica. Olha só, na dilatação volumétrica corresponde ao aumento do volume do objeto ao ser aquecido. Isso resulta em um aumento em seu comprimento, em sua altura e em sua largura, né? Observe a figura a seguir. Volume inicial, ele está bem pequenininho, ele foi aquecido e ele aumentou de todos os tamanhos, né? Tanto seu comprimento como sua largura e também a altura. Então isso aqui é a dilatação volumétrica. O objeto ao ser aquecido, ele sofre um aumento das dimensões de largura, altura e comprimento. Então a dilatação linear, lembrando, recapitulando, é a dilatação do comprimento. A dilatação superficial é comprimento e largura. No caso da dilatação volumétrica é comprimento, largura e altura. Aí a gente vai falar agora sobre a dilatação dos líquidos, né? Então, diferente dos sólidos, os líquidos não têm uma forma definida da dilatação. Eles assumem a forma do recipiente no qual estão contidos, por serem líquidos, né? E por isso, né, os líquidos eles sofrem dilatação ao serem aquecidos. No caso, não faz sentido ter uma dilatação linear ou superficial. No caso dos líquidos, eles vão ter uma dilatação do seu volume, né? Então, no caso, vai aumentar ali o seu volume. Temos aqui a imagem no frascozinho. Ele aumentou um pouco também a ser aquecido porque o material sólido que estava ali segurando ele também aumentou. Só que aí, no caso, foi o volume dele e aí derramou ali por causa do aumento do volume desse líquido. Essa imagem ela demonstra bem isso. No caso, teve dilatação de sólido juntamente com líquido aqui, por causa que o recipiente ali é sólido, no caso ali. Bom, os coeficientes de dilatação dos líquidos eles são consideravelmente maiores que os coeficientes de dilatação dos sólidos. Isso significa que para uma mesma quantidade de calor recebida, líquidos dilatam mais que sólidos. Por esse motivo, quando aquecemos um recipiente contendo líquido até a borda, o líquido acaba transbordando. Nesse caso, ambos líquido e recipiente dilatam, mas a dilatação do líquido é maior, por isso que ele vai transbordar ali. Porque se fosse igual, o recipiente está sendo esquentado com o líquido ali, na borda. Se eles dilatassem igualmente, não derramaria. Então, como no caso o líquido, ele é maior, né, o coeficiente de dilatação, por mais que o sólido ele aumenta um pouquinho, a panela ali que está esquentando ela aumenta um pouquinho, o líquido ele tem um coeficiente maior, então ele vai derramar, se tiver muito ali na bordinha ali do recipiente. Tá, gente? E aí temos exercício na página 48 do livro didático para vocês estarem resolvendo. E é isso, gente. Por hoje, na próxima aula a gente vai estar corrigindo os exercícios, tá bom? Até a próxima aula. Bye!